Então, nós vamos falar sobre equilíbrio, serenidade e equilíbrio. Esse é um tema que é bom sempre, ele é atual e sempre é bom a gente comentar. Mas nós estamos vivendo hoje momentos assim de tantos desequilíbrios, tantas angústias, conflitos externos, conflitos internos, e muitas pessoas estão vivendo um vazio existencial. Então nós buscamos na doutrina espírita uma luz, um caminho, um norte para nos direcionar na nossa vida. Vamos ver aqui. Logo nós pegamos jeito. Do livro Minutos de Sabedoria, Pastorino coloca que o equilíbrio depende da serenidade da mente. Então, entende-se que, primeiro, nós precisamos adquirir, buscar ter a serenidade para daí termos equilíbrio na nossa vida, nas nossas ações, né? A Organização Mundial da Saúde divulgou uma revisão mundial feita sobre a saúde mental e divulgou que em 2019 quase 1 bilhão de pessoas no mundo viviam com um tipo de transtorno mental. Então, 2019, isso era antes da pandemia, né? Quase 1 bilhão de pessoas. Então, com certeza agora esse número é bem maior. No livro Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda, ele coloca para nós que a linha divisória entre a nossa sanidade mental e a loucura tem uma linha muito fina, ela é muito frágil e nós transitamos com certa facilidade de um lado para outro, né? E no início nós nem percebemos que pode ocorrer alguma mudança mais notável assim, né? Então, nós temos que cuidar. Opa, tem que colocar aqui também. Então, quando que nós passamos de uma faixa para outra? Então, é dito que em alguma ocorrência depressiva, uma ansiedade, um momento de mágoa, de raiva, de ciúme, de impaciência, de escassez de recursos financeiros, entre muitos outros fatores, podem levar a outra faixa da saúde mental, alienando-se temporariamente e logo retornando à posição anterior. Então, o que é alienando-se? Alienado no dicionário é louco, doido. Então, nós temos que cuidar com isso, né? E todos nós, eu creio que temos esses momentos de mágoa, de raiva, mas daí o cuidado que nós devemos ter de não permanecer muito tempo do lado da loucura, porque pode progredir aí com transtorno de difícil tratamento. Então, cuidado que nós devemos de voltar rapidamente. No livro Conflitos Existenciais, a Joana de Ângeles nos diz que muitas pessoas sentem um vazio existencial, que é por falta de objetivos na vida. Vocês vão me dar licença só um pouquinho para me arrumar aqui o meu computador. Isso. Então, Joana, no livro Conflitos Existenciais, ela diz que muitas pessoas sentem esse vazio existencial. E ela diz que é por falta de objetivo na nossa vida, né? E todos nós nascemos com objetivo traçados. Quando nós não identificamos esses objetivos, ou não buscamos identificar quais são esses objetivos, é que entramos neste vazio existencial. Então, os fatores que ocorrem nesse vazio existencial e também do desequilíbrio emocional na nossa vida, eles estão relacionados às pessoas que vivem na Terra sem saber por que eles estão aqui, né? E também não procuram saber por que eles estão aqui. E esse
vazio que as pessoas sentem está cobrando a sanidade mental das pessoas. Nós precisamos ter um norteador, uma bússola em nossa vida. E a doutrina espírita nos dá esse norte. É a bússola que nos mostra o caminho para que tenhamos uma vida de equilíbrio. Claro que não basta a gente só conhecer a doutrina espírita. Nós precisamos vivenciar o que a nossa doutrina propõe. A doutrina espírita nos dá as respostas. De onde eu vim? Para onde eu vou depois? Muitas pessoas nem sabem, não se questionam. A doutrina espírita nos dá as respostas revelando a existência do mundo espiritual, principalmente através das obras de André Luiz, que é o repórter do mundo espiritual, né? A psicografia dessas obras é desde a década de 1940. E André Luiz nos conta das colônias espirituais, como vivem os espíritos. Ele fala de um veículo que existe, que é de transporte público em nosso lar, né? Que é um veículo assim de última geração, na época que ele fala, né, em 1940, mas de maior tecnologia do que os nossos últimos carros de hoje. Fala também das maravilhas que existem lá dos aparelhos, que apenas hoje nós estamos usando, como o computador, por exemplo, a gente vê que já era usado lá na época, né? E nós agora que recentemente usamos o computador, né? Porque se nós não fazemos nem ideia da tecnologia do mundo espiritual, nós ficamos maravilhados, eu pelo menos fico maravilhado com essa tecnologia, né? Aqui, imagine no mundo espiritual, né? Porque tudo que nós temos aqui na Terra, sabendo que a Terra é uma cópia infiel do mundo espiritual, tudo que vem para a Terra é inspiração do alto. Vem inspiração para os cientistas, a inspiração para os médicos, para a descoberta de muitas coisas, vem tudo do mundo espiritual. Qual a finalidade de eu estar aqui? A questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é o objetivo da nossa encarnação. E os espíritos respondem que é o nosso progresso espiritual, né? E todos nós trazemos uma missão a cumprir. E alguns nem se dão conta que vieram fazer algo especial, como, por exemplo, ser pai, mãe, ter filhos, educar essas crianças para ser homens de bem, né? Tanto é que na questão 582 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec se preocupou e perguntou aos espíritos iluminados se a paternidade poderia ser considerada como uma missão. E a resposta é, sem dúvida, é uma missão. E quem é pai aqui, mãe, sabe que não é fácil essa missão, né? É uma missão mesmo, né? E a maior missão, falando em missão de pai e de mãe, a gente tem que pensar, mas é só isso que eu vim fazer? Não tenho algo mais a fazer? Estudando a doutrina espírita, a gente vê que a maior missão, talvez a mais importante, é para conosco mesmo, né? O nosso progresso espiritual. Nós nos melhoramos, nós vamos ajudar a implantação mais rápida desse mundo que nós queremos, um mundo de paz, de harmonia, que todo mundo deseja, né? Por que eu sofro? Será por que nós sofremos? Nós sabemos que é pela nossa imperfeição moral. O sofrimento é a consequência da nossa conduta moral. Se não é de agora, é do passado. Porque a gente pensa, não, mas eu tenho tanto sofrimento, mas eu sou uma pessoa de bem. Não faço nada errado, procuro estudar doutrina, fazer tudo de acordo, as coisas certas. Por que eu sofro tanto? Então, se eu não fiz nada nessa, com certeza está lá no passado, né? Em algum momento, nós agimos em desconformidade com as leis divinas, por isso que nós sofremos, né? E hoje é a lei de retorno que nos encontra, né? Fizemos algo errado, a lei de retorno nos achou.
O Senhor, no livro ali, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis diz: o Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. E a gente pergunta, mas então será que o sofrimento é a única condição para nós chegar à perfeição? Será que é só sofrendo? Eu gosto muito, em todas as palestras eu cito isso porque me consola muito, o dizer do apóstolo Pedro, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então Deus nos criou para chegar à perfeição, e Ele não criou nós para sofrermos. O sofrimento é nós que buscamos através de agirmos fora das leis divinas, né? Então, se o amor cobre a multidão de pecados, nós sabemos que pelo amor nós podemos progredir, nós podemos evoluir, né? Basta que nós trabalhemos no bem, sejam as pessoas boas. Assim, o que nós estaremos fazendo? Trocando a moeda da dor pela moeda do amor. Então, é o nosso livre-arbítrio, né? Serenidade e equilíbrio. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, diz que serenidade é uma aquisição espiritual que se conquista com o trabalho árduo de todo dia. Não é de vez em quando, é todo dia nós temos que trabalhar para isso. E qual seria a característica de uma pessoa serena? É aquela que age com tranquilidade diante das situações que ameaçam. Então, serenidade não quer dizer não ter problemas, não ter obstáculos a vencer, e sim saber administrar, lidar com os problemas. Joana nos diz que todo homem sábio é sereno e já conquistou o equilíbrio emocional. O que é esse equilíbrio emocional? É ter o controle sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, é não deixar que eles dominem os nossos comportamentos. Nós temos que ter as rédeas na nossa mão. Nós estar no comando. Aristóteles, que é um dos maiores pensadores gregos, ele elaborou a teoria do meio termo, dizendo ele, segundo ele, o homem que conseguir identificar os extremos, ele poderá desenvolver as qualidades do seu caráter. Aquela frase que a gente diz, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ou nem tanto ao céu, né? Nem tanto à terra. O caminho do meio quer dizer equilíbrio. Emoção e inteligência. Eu achei muito bonita essa gravura ali, né? A emoção e a inteligência, elas têm que estar lado a lado, de mãos dadas, para que tenhamos uma vida de equilíbrio. No capítulo 9, bem-aventurados os aflitos, Lázaro faz essa colocação. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. É tão difícil achar esse caminho do meio, né? Mas nós precisamos, nós queremos ser pessoas equilibradas, nós temos que sempre procurar esse caminho do meio. Joana de Ângeles, ela diz que o homem que se candidata a uma existência feliz tem a obrigação de vigiar as suas emoções perturbadoras, a fim de evitar-se desarmonias perfeitamente dispensáveis na economia do seu processo de evolução. Adaptando-se ao autocontrole, eliminará pouco a pouco a explosão dessas emoções perturbadoras. Então, que emoções perturbadoras são essas que nós devemos vigiar? Novamente, a raiva, o medo, a inveja, a desconfiança exagerada, desconfia de tudo, de todos, né? O ciúme, a cobiça, ao apego, não só aos bens materiais, mas às pessoas também. Tá, desarmonias perfeitamente dispensáveis. Aí nos remete ao capítulo 5 do Evangelho, que fala dos
voluntários. E o que Fénelon nos diz dos tormentos voluntários? Ele diz que ao invés de nós procurar a paz do coração, a serenidade que nós estamos falando, que é a única felicidade real que podemos encontrar aqui na Terra. Ele diz que é uma coisa curiosa, mas parece que nós vamos de propósito buscar aquilo que nos agita, aquilo que nos desequilibra, né? Que nos perturba, tirando então a serenidade. Ele diz que nós criamos tormentos desnecessários que nós podemos evitar. E ele diz, de quantos tormentos se livra aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê, se inveja aquilo que não é seu, que não procura parecer mais do que é, porque a pessoa que quer ser aquilo que ela não é, aparentando mais do que ela é, quanta energia essa pessoa gasta para tentar ser o que ela não é, desequilíbrio. Está sempre rico porque olha abaixo de si, vendo que sempre tem pessoas que têm menos, porque se nós ficarmos olhando só acima de nós vamos achar que nós somos miseráveis. Mas nós temos que olhar sempre abaixo de nós, para a gente se contentar e ver que a gente só tem que agradecer a Deus, né? E a pessoa é serena e equilibrada emocionalmente porque não cria necessidades ilusórias, né? Tá, agora, como atingir, como conseguir esse autocontrole? Está aqui no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O Evangelho de Jesus todo ajuda nós a ter o autocontrole na nossa vida. Mas em especial esse capítulo, porque ele fala da paciência, ele fala da mansidão, da moderação, que são sinônimos de autocontrole, que é conter a impulsividade, evitar agressividade nos momentos de raiva, tomar decisões após analisar as consequências, né? Então, tudo isso nos traz o autocontrole. E Joana de Anjos ainda diz, no teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Como conseguir ter serenidade e manter equilíbrio nessas situações? Só que vamos lembrar que no nosso círculo familiar tem pessoas desequilibradas e agressivas, mas nós fazemos parte da sociedade e também dessa família, né? Não vamos esquecer disso. Mas como conseguir nós ter a serenidade? Joana diz, não te desgastes com elas, competindo nas faixas do desequilíbrio em que elas se fixam. Então, o que nós devemos fazer? Silêncio. O silêncio, nós nunca vamos nos arrepender. E eu li uma frase antes de vir que diz assim, a sabedoria se esconde atrás do silêncio. Então, numa hora que a gente está discutindo, você vê que um familiar está agressivo, silencie. Você vai ajudar a pacificar, né? E tem um ensinamento de Dalai Lama, que é muito lindo, que diz assim, não permitas que o comportamento dos outros tire a tua paz. Não podemos permitir que os outros ditem como nós devemos nos sentir. Se alguém te irrita, silencie. Joana de Anjos, Dalai Lama falando a mesma coisa, que é a melhor maneira de pacificar. Tá. Através de Chico Xavier, Emmanuel nos dá umas dicas também para nós adquirir a nossa serenidade. E uma das primeiras coisas que ele coloca é a palavra construtiva. Que no livro Minutos de Sabedoria, aquele pequeno livro que é muito grande, né? Pastorino nos diz o seguinte, qualquer palavra produz vibrações que atraem vibrações semelhantes. Isso nós já sabemos, né? Portanto, o comentário sobre o mal atrai vibrações
vibrações pesadas e nocivas. Fale apenas a respeito de coisas belas, de coisas boas. Comente o bem, comente as ações nobres e permanecerá envolvido por uma onda de paz, de alegria e de bem-estar. Principalmente esses momentos que nós estamos vivendo agora. Temos que falar o bem, divulgar o bem, não ficar preso à malquerência, a fake news, as coisas que estão acontecendo, né? Que só tiram a nossa paz. Então nós devemos usar a paz para construir e não para destruir, para elevar as pessoas e não para rebaixar as pessoas. Também no livro Nossas Riquezas Maiores, psicografado por Raul Teixeira, tem muitas coisas que ele diz o seguinte: os recursos que tem a palavra para erguer edifícios formosos de luz ou fossas escuras de trevas ainda não são devidamente compreendidos. Os elementos que compõem a palavra para que ela queime ou refrigere, certamente ainda não vem sendo devidamente considerados por nós. A força que as palavras guardam em si, a fim de gerar esperança ou de promover o desalento, ainda não vem sendo bem analisada por nós. Então, o que Raul psicografou para nós? Que ainda então nós não compreendemos, não consideramos e não analisamos a consequência, o poder que tem a palavra. Com a palavra nós podemos promover a paz, mas também com a palavra nós podemos promover a guerra, né? Paciência e tolerância também que Emmanuel nos fala. Esse é o princípio básico para uma boa convivência. Não tem como, né, viver com as pessoas. Nós não queremos ter a paciência dos outros, não queremos que os outros nos tolerem, então nós temos que usar isso para com os outros também. A paciência não é a habilidade de esperar, mas a habilidade de manter uma boa atitude enquanto espera. Então eu comecei a pensar comigo, lendo, refletindo nessa frase. Por exemplo, eu vou numa consulta ou qualquer lugar que eu vou com um horário marcado. Atrasa meia hora, digamos. Como que eu reajo nessa meia hora sentada no banco esperando o médico, o dentista, ou para ir na palestra, qualquer coisa assim? Como é que essa meia hora eu fico? Tendo essa paciência, essa tolerância que Emmanuel nos indica, ou eu fico xingando? Talvez eu não fale, mas xingando em pensamento? Então é isso que nós temos que ver. Ter paciência é manter uma boa atitude enquanto nós estamos esperando. Também nós devemos entender e aceitar as diferenças. Entenda e aceite que todos nós somos diferentes. A maioria de nós cria seus próprios problemas quando interfere demais nos assuntos de outras pessoas. E isso acontece por quê? Porque, em alguma razão, nós estamos convencidos que o nosso jeito é o melhor, que a nossa lógica é a perfeita. E que aqueles que não agem conforme a nossa forma de pensar devem ser criticados e orientados na direção correta, ou seja, a nossa, né? Então nós sabemos que não existem seres humanos que pensem e ajam da mesma maneira. Eu estava estudando o livro Evolução dos Mundos e é colocado para nós lá que desde a época que nós fomos criados por Deus, até nós chegar no homem das cavernas, nós levamos apenas 1 bilhão e 500 milhões de anos. Vai de lá para cá mais uns 300, 400 mil anos até chegar, né, no pensamento contínuo. Então eu pergunto para vocês,
1.500.000.000 de anos, cada um de nós foi criado nessa época. Como é que eu quero que a senhora pense como eu, aja como eu, ou vice-versa? Quantas experiências o outro teve que eu não tive? Quantos desajustes? Imaginemos 1.500.000.000. Quando a gente pensa nesses números, a gente vê que não deve julgar as pessoas. Será que nós passamos o que elas passaram? Né? Então está aí para a gente não cobrar nada de ninguém, apenas respeitar, né? Também não dar importância excessiva ao que não merece. Quantas vezes nós perdemos sono e outro dia pensando, meu Deus, não devia ter perdido o meu sono, uma coisa que foi tão irrelevante, né? Não dar importância excessiva àquilo que não merece. E eu pergunto para você quer ter razão ou quer ser feliz? Então, quando nós for discutir com aquelas pessoas queridas do nosso coração, vamos deixar que elas tenham razão. Que elas pensam que têm razão e vamos ser felizes. Para que nós se desgastar querendo provar que nós estamos certos? Né? Silencie, está tudo certo, né? Vamos ser felizes, vamos cuidar da nossa mente, que é a nossa maior missão. Também, organize sua rotina diariamente. Tente dar tempo para a ordem e harmonia em sua vida. Se o seu dia é agitado do começo ao fim, como você poderia viver de forma serena? Lendo uma reportagem do Instituto de Psiquiatria Paulista, onde um médico, o psiquiatra de nome Daniel Contarini, ele diz que a organização é o maior inimigo da ansiedade. E ele diz, esse médico psiquiatra, então é um psiquiatra que está falando, não é ele, que estudos afirmam que a desordem é capaz de aumentar os níveis de cortisol, conhecidos como hormônio do estresse. Viver no meio da desordem fará com que você perca tempo, procurando o que precisa ou acumulando coisas desnecessárias, dificultando o teu bem-estar. E a primeira dica que esse psiquiatra nos dá é ter as coisas ordenadas. Diz ele que lhe ajudará a estar emocionalmente equilibrado. Sabendo exatamente o que temos a fazer e onde ficam as coisas, fica tudo mais tranquilo. Então, o que nós devemos fazer? Talvez vocês já fizeram. Eu, lendo isso, procurei fazer. Então, pega, reúne a família, já que o psiquiatra falou que isso nos desarmoniza, vamos chamar a família e vamos organizar a casa. Olha, as chaves vão ficar todas aqui, todas as chaves estão aqui. Os livros, que todos vão precisar, estão todos os livros aqui na estante. Os pendrive, está aqui nessa caixinha. E todas as coisas nós fazemos assim. Aquele que tirar do lugar, coloque no lugar para que todos saibam e nós viva equilibradamente. Um psiquiatra que diz que isso nos desarvora. Então, manter as coisas organizadas. Também frear a ambição. Joana de Anjos nos diz. Mas então eu não posso ter ambição de passar no concurso, eu não posso ter ambição de melhorar o meu emprego, de trocar o meu carro por um carro novo? Será que eu não posso ter essa ambição? Vamos ver o que o nosso escritor Rodolfo Caligares, no livro Páginas do Espiritismo, ele ressalta os benefícios que a ambição bem direcionada pode proporcionar, dizendo ele, a ambição e tão cedo não deixará de ser um dos mais fortes sentimentos humanos, constituindo-se mesmo em mola propulsora do progresso. E diz mais, a ambição é o impulso natural, que até certo ponto nada tem de censurável, constituindo mesmo num elemento indispensável ao progresso individual e social.
Então, é necessário nós termos essa lição. Agora, vamos ver o que é até certo ponto. É até onde não excede determinados limites. Até onde eu tenho as rédeas da missão na minha mão. A hora que a missão toma as rédeas de mim, aí é um vício muito perigoso. Vamos pôr uma mensagem para ir encerrando a nossa mensagem, a nossa exposição, sobre uma mensagem do livro Episódios Diários de Joana de Anjos, onde ela diz: ore, policie-se, fale e haja da melhor forma para que em pleno incêndio moral no mundo você se mantenha resguardado pela redoma da paz, que vem construindo com seus esforços para uma abençoada passagem pela terra. Então, quando ele fala esse incêndio moral do mundo, nós estamos vendo esse incêndio moral do mundo. Aonde que nós vamos se esconder disso? Na redoma da paz que eu estou construindo, com a doutrina espírita, com Joana de Anjos me passando, né? Então, nós temos que nos resguardar nessa serenidade que tanto buscamos. E vamos encerrar falando a prece da serenidade, prestando atenção nisso. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo um dia de cada vez. Nós vivemos um dia de cada vez, nós não teremos ansiedade. Então, espero ter contribuído um pouquinho com vocês, para que todos nós tenhamos a serenidade, ou sigamos aquele caminho que a doutrina nos orienta para conseguir, então, ter essa serenidade na nossa vida. Agradeço a atenção.